Olá, boa noite para você. Começa agora mais um Ponto e Contraponto. Quem nunca teve problemas com condomínio provavelmente conhece alguém que já passou por algum. Reuniões de moradores, festas barulhentas. O que prevê as normas estabelecidas no Estatuto do Condomínio onde você mora? Mesmo com a existência de normas, os desentendimentos entre vizinhos dão sempre muito o que falar. E foi pensando nisso que resolvemos trazer esse assunto para o PCP de hoje. E para falar e nos orientar sobre os direitos e os deveres de quem mora em prédios ou condomínios fechados, eu recebo aqui no estúdio Francisco Vasco, que é advogado e presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB de Alagoas. Doutor Francisco, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Estela. Tudo bem? Tudo jóia, e você? Tudo ótimo. Para a gente começar a nossa entrevista, eu gostaria de saber qual é o papel do advogado condominial. Então, Estela, é uma pergunta importantíssima, porque hoje em dia a gente vê um fluxo muito grande de situações envolvendo condôminos dentro dos condomínios. E aí surge a figura do advogado especializado em direito condominial para trazer essas nuances do dia a dia, seja através de um parecer jurídico, de uma simples consulta e até uma condução de uma assembleia. É importantíssimo que isso aconteça no dia a dia para tentar, de alguma forma, trazer paz e harmonia naquele ambiente condominial. Agora, o condomínio, ele tem que ter um advogado condominial ou o advogado é chamado só se tiver algum impasse entre moradores, alguma situação que é necessária? Olha, Estela, em regra não se exige essa obrigatoriedade, mas é sempre recomendado que haja a contratação de um advogado, principalmente nos condomínios que têm problemas sistemáticos com moradores, com síndicos, membros do conselho, né, e demais situações que aparecem, porque ele vai dar um suporte, por mais que seja opinativo, né, a participação do advogado, mas certamente ele estará preparado para dar o melhor caminho para aquele condomínio seguir o seu trilho. Perfeito. Agora, para funcionar, todo condomínio tem que ter uma convenção, tem que ter estatuto? E, na verdade, o condomínio precisa ter a convenção de condominial. O estatuto ele é mais voltado para as associações de moradores. Perfeito. E a convenção ela vai trazer as principais nuances, as principais características daquele condomínio, principalmente a forma de administração do condomínio, a forma de realização das assembleias, o rateio das cotas condominiais, penalidades, entre outras situações importantes para o bom convívio dos moradores. Perfeito. Agora, todo condomínio tem que ter um síndico? Olha, sim, existe a figura do síndico, que é obrigatório, está previsto em todas as convenções. Agora, o que se discute é se o síndico ele precisa ser ou não proprietário daquele imóvel, se ele precisa ser morador ou não. Essa é uma discussão que vem ganhando corpo no seio da sociedade, principalmente pelo advento da figura do síndico profissional, que tem ganhado aí bastante espaço na sociedade. Agora, se eu tenho um síndico no meu condomínio, ele deve receber um salário, algo por essa função, ou ele não deve pagar o condomínio? O que prevê geralmente o estatuto ou, pela sua experiência, o que você pode dizer para a gente em relação a isso? Em regra, não se remunera o síndico, mas existem várias e várias convenções que trazem essa permissão ou uma decisão em assembleia que venha de fato a remunerar, porque a gente sabe que existem condomínios que demandam um tempo maior do síndico, demandam um trabalho, um esforço que, sem dúvida alguma, uma remuneração, um retorno financeiro vai deixar aquele síndico de uma forma mais tranquila para poder exercer a sua função. Aqui eu estou tratando do síndico orgânico, que é o síndico proprietário. A exceção a essa parte é o síndico profissional, que certamente, ao ser procurado para ser contratado, ele vai oferecer uma proposta e aí cabe ao condomínio escolher ou não aquele valor. Muito bem. E já que a gente está falando, né, sobre síndico, né, sobre esse papel do síndico, eu vou pedir para o pessoal da produção, Matheus, soltar para mim uma pergunta da nossa telespectadora, a dona Maria José, que tem uma dúvida. Vamos ver. Qualquer pessoa pode se candidatar a síndico de condomínio? Qualquer pessoa pode se candidatar a ser síndica do condomínio? Qualquer pessoa, desde que esteja adimplente com suas cotas condominiais, né? E alguns condomínios instituem até uma certa ficha limpa,
para poder participar não tem antecedentes criminais, não tem uma condenação transitada em julgado, mas em regra, qualquer morador que esteja adimplente com a sua cota de condomínio, ele poderá sim participar e ser eleito para esse cargo de síndico. E ele tem que morar, claro, no condomínio, né? Não necessariamente. Algumas convenções até estipulam como obrigação do síndico ser morador, mas em regra não se exige. Ele pode ser proprietário e não morar naquele condomínio, mas ele vai ter o mesmo direito daqueles que residem naquele imóvel. E qual é o papel do síndico, né, no condomínio? Olha, hoje o síndico virou um grande apaziguador, né, da sociedade condominial. Ele tem o dever, né, tem as competências previstas não só no Código Civil, mas também na Convenção do Condomínio, e que na verdade ele é um grande gestor. E aí ele tem as suas competências de gerir aquele ambiente condominial, garantindo o zelo pela área comum, a segurança dos moradores, né, as contratações. Isso tudo passa necessariamente pela análise de propostas, para saber se aquele condomínio se a questão financeira está condizente com aquelas contratações. Ou seja, ele é um grande gestor, é um grande gerente daquele condomínio. Perfeito. E por que é importante, Francisco, todo condômino participar das assembleias? Porque é um problema sério, né? Eu moro em condomínio, também tenho apartamento que eu alugo e muitas vezes na reunião pouca gente participa, 10%, 20% muitas vezes. Infelizmente isso é bem comum. A gente vê condomínios com grandes quantidades de apartamentos e um número muito pequeno nas assembleias. Quanto mais se participa, melhor. Até por uma questão mais de observação dos moradores para saberem de fato o que está acontecendo com aquela coletividade. O que acontece muitas vezes é quando existem algumas situações irregulares que só vão ser descobertas mais na frente, mas que poderiam ter sido evitadas caso aquela coletividade estivesse um pouquinho mais atenta às decisões do síndico, né? Porque o momento da Assembleia é um momento de prestar contas também. Então, tudo que envolve o condomínio passa necessariamente pela Assembleia. Uma dúvida comum, Francisco, é se eu alugar um imóvel, né, qualquer problema estrutural que ocorra nesse imóvel, de quem é a responsabilidade? Do inquilino ou é do proprietário? Olha, Estela, em regra seria do proprietário, mas existem estipulações contratuais no contrato de locação em que podem ser transferidas para o inquilino. O inquilino passa a assumir algumas situações e ele vai ter que dar a devida manutenção em situações específicas, mas em regra realmente é do proprietário. Agora, é importante que haja um contrato e esse contrato ele tem que estar registrado em cartório, é necessária a presença da pessoa que, como é que a gente chama, seria o inquilino ter aquela pessoa que vai se responsabilizar. O fiador. Isso, fiador, obrigada. O contrato verbal é permitido pela Lei de Locações, 8.245 de 1991. Mas, óbvio que sempre se recomenda que se faça um contrato escrito, com as cláusulas claras, bem escritas, bem redigidas, porque elas vão trazer os direitos e deveres de cada uma das partes. Reconhecimento de firma pode-se fazer, mas não há essa obrigatoriedade. Em relação ao fiador, é uma das garantias que a lei traz. A caução, o fiador. Tem muita gente, por exemplo, que aluga, aí se o inquilino pagar, por exemplo, 2 aluguéis adiantados, que eles falam que é aquela caução, né, que vai valer para quando acabar o contrato. Isso também é seguro ou você acha que o fiador é mais importante? Olha, depende muito da circunstância. Existem contratos em que a fiança, que o fiador é mais interessante, existem contratos que a caução se torna mais interessante, né? Não vou dizer aqui que tem que ser feito de uma forma ou de outra. São questões que estão na lei e que o proprietário pode escolher qualquer uma delas. Doutor Francisco, eu vou pedir ao pessoal da produção soltar algumas dúvidas de telespectadores da gente e eu começo com o André Ricardo, que é empresário. Solta para mim, Matheus, por favor. Tem algum problema de atrasar a taxa de condomínio? E aí, como é que faz? Essa pergunta, a resposta é óbvia? Não. É óbvia, até porque as penalidades estão previstas na própria Convenção do Condomínio e também no Código Civil. Tanto juros, a multa, a correção monetária, a depender da atuação do advogado, honorários advocatícios. E é uma situação preocupante porque você deixar de pagar a cota do condomínio, primeiro que você está retirando da despesa ordinária
da receita, aliás, daquele condomínio. Então vai sobrar, vai ficar faltando, na verdade, algo para cobrir aquela despesa. E pode até ir descambar no judiciário e até o imóvel ser dado em garantia, porque é uma obrigação que diz respeito ao próprio imóvel, é uma obrigação próprio terreno, como se fala no direito, e que em algum tempo o imóvel pode vir a ser leiloado para pagar aquela dívida. Então é melhor não atrasar, é melhor procurar a administração para tentar um acordo. Quantos condomínios eu tenho que estar devendo para chegar a esse ponto? Olha, não existe um regramento legal que diga a partir de X dias, a partir de X meses. Em regra, pelo Código de Processo Civil, eu posso judicializar no dia seguinte, mas as convenções, e até por questão de prudência, de cautela e bom senso, costumam estipular em decisões de assembleia, ou até já colocando na própria convenção, que após 30, 60 ou 90 dias, o jurídico passa a atuar nessas demandas. Enquanto isso, enquanto não há atuação do jurídico, a própria administradora do condomínio ou o próprio síndico, ele pode fazer os contatos para tentar fazer um acordo extrajudicial, um acordo amigável. Caso não tenha sucesso, aí parte para uma questão jurídica. Eu tinha um vizinho, né, para a gente poder ilustrar esse nosso bate-papo aqui, que era um italiano. Ele era dono das 2 coberturas acima do meu apartamento. E ele ficou anos devendo condomínio e ele acabou perdendo um dos apartamentos por causa disso, por estar devendo muitos condomínios. Não, isso é possível. A lei já estipula isso, né? Por ser um débito do condomínio, do próprio apartamento, então vai a leilão. Independentemente de você ter comprado o imóvel agora ou em algum outro momento, se aquele débito existe, o débito vai acompanhar o imóvel e vai chegar um momento que vai ser, primeiramente, vai ser bloqueadas as contas do devedor, passa-se para uma busca de veículos, mas existe uma última etapa que é a penhora do imóvel. Vamos então chamar mais uma pergunta de um telespectador, o Wesley Tavares, que é motoboy. Vamos ver a dúvida dele. Pode ter animal de estimação no condomínio? E aí, pode ter animal de estimação ou não? Eu tenho uma pug em casa. Essa é outra questão bem polêmica. Polêmica. Pode. Porque tem gente que gosta e tem gente que não, né? Mas independentemente do gosto, pode sim ter. O que precisa ter é um respeito aos demais moradores, principalmente nas questões relativas ao sossego, à salubridade, à saúde do animal, que também precisa ser preservada, né? Não ter maus tratos e respeitar, na verdade, todo o ambiente condominial. E existem algumas restrições em relação a porte, em relação à raça. Perfeito. Né? Exigências de andar de coleira. Se o cachorro, por exemplo, late demais, Se incomoda a vizinhança, né? Nós tivemos um caso recente aqui em Alagoas, de um magistrado que determinou a expulsão de um animal em razão dos latidos constantes. Perfeito. E aí, não quer dizer que o cachorro não possa latir, mas naquele caso foi configurado que havia um excesso de latido e que estava impossibilitando o sono, o sossego, né? Dos demais moradores. Perfeito. Aí você falou da coleira também, de repente, de quando tiver num local em comum, tá de coleira esse cachorro, que a gente também teve caso aqui em Alagoas, né? De um cachorro que saiu do apartamento e acabou mordendo, né? Machucando uma criança. Isso. O regimento interno, principalmente o regimento interno, onde ele traz as regras de circulação, né, de permanência nas áreas comuns, ele é livre para estipular algumas situações, como o uso da coleira. A focinheira é até discutida se isso é maus tratos ou não, né? A própria vacinação do animal, que o síndico pode exigir o cartão de vacinação atualizado. Então, são situações que visam proteger o condomínio, mas de forma alguma podem ser impeditivos de criar um animal naquele ambiente condominial. Agora, vai depender também do estatuto, né, daquele condomínio. Mas não pode proibir. Não pode proibir, perfeito. A convenção e o regimento interno não podem proibir, podem estabelecer alguns critérios de circulação, de permanência, a questão da vacinação, da coleira, perfeito. Mas proibir não podem. No meu prédio, por exemplo, se eu descer com a Bel no condomínio, tem que descer no elevador de serviço. Caso o elevador de serviço esteja desativado, alguma coisa assim, eu posso usar o social, mas com ela no meu colo. Essa questão do elevador de serviço,
é o mais comum que se vê no dia a dia, na prática, e até é razoável que seja feito dessa forma. A questão do colo é relativizada, porque nem todo mundo consegue levar um cachorro no colo. Se for de grande porte. Mesmo que não seja de grande porte. Se eu tiver um problema grave de coluna... Perfeito. Se eu tiver com compra... Uma pessoa idosa, ou tiver ocupado com um filho pequeno no braço... Sim. Né? Agora você tem que tomar todas as cautelas para que aquele animal não avance nas pessoas. Perfeito. Agora, segundo o último levantamento do IBGE, 12% dos brasileiros vivem em condomínios. Como é que o senhor analisa esses dados? A gente vê uma grande busca por condomínios, principalmente condomínios fechados, em razão, primeiramente, acredito, pela segurança, né? Só que isso traz impactos. Quanto mais pessoas passam a viver dentro do mesmo espaço, mais conflitos surgem, né? Mais situações que exigem ali uma boa conversa, uma boa gestão, e a gente precisa analisar esses números dessa forma. É um fenômeno irreversível, porque a gente vê várias e várias casas de bairros até tradicionais aqui na nossa cidade sendo transformados em vários arranha-céus, né? E isso não vai parar. Então, o que a gente precisa fazer é ter um regramento cada vez mais atualizado, uma convenção atualizada, um regimento interno que se adeque àquela realidade e cobrar das pessoas que elas tenham bom senso, razoabilidade nas suas ações. Então, eu vou aproveitar e pegar o gancho da sua resposta para saber a sua opinião, né? Na sua opinião, o brasileiro sabe viver em condomínio? Boa pergunta. Pela sua experiência, né? Eu queria que você me falasse. Olha, eu acho que sabe. E aí aproveito para te perguntar quais são os maiores problemas que você vê quando você atende um cliente. Eu acho que sabe. Eu sempre costumo dizer, quando as pessoas vêm me procurar para dizer, olha, o meu condomínio é o pior que tem. Eu digo, não é, porque eu conheço outros e sei da realidade. E sei que é a minoria que causa problemas. É sempre um grupo restrito que traz ali problemas de convivência, principalmente em assembleias, que tornam a assembleia um ambiente nocivo, por isso que muita gente deixa de frequentar, mas eu entendo que a grande maioria sabe sim viver em condomínio, e até porque é um caminho sem volta. Você acha que o condomínio que tem aqueles moradores que são temporários, né? Os que a gente aluga para a temporada, são os mais complicados ou não? Pronto, é um ponto que eu até esqueci de abordar, mas você, de forma feliz, trouxe esse das locações por temporada. Sim. Que vem sendo enfrentado, inclusive, nos tribunais superiores, no STJ, que vem se debruçando sobre esse tema, principalmente as locações por temporada de curto e curtíssimo período. E essas do Airbnb, que faz a locação por aplicativos, tem trazido muitos problemas, né? E o STJ tem colocado certas barreiras em relação às locações nos condomínios que têm uma destinação exclusivamente residencial. Porque tem muita gente, né, que aproveita esse tipo de condomínio, por exemplo, para prostituição. A gente tem casos aqui em Alagoas, né, e eu tenho conhecidos que já passaram por essa situação. Tem, além das situações de férias, né, da turma que se reúne para alocar um apartamento e coloca 10, 15 pessoas dentro de um cubículo, mas tem situações de prostituição, de tráfico de drogas, isso é visto de maneira até comum nessas locações, porque são apartamentos que estão ali sendo locados por 2, 3 dias, né, utilizam da forma que querem, vão embora e deixam o problema para o condomínio. Muito bem. Doutor Francisco, super obrigada pela sua participação aqui no nosso Ponto e Contraponto, né? Esse é um assunto que dá para a gente falar, assim, 2, 3 programas, né não? Dá, tranquilamente. Eu que agradeço o convite e estou à disposição. Tá certo. Aguarde então o próximo convite para esclarecer mais dúvidas da gente, tá bom? Obrigado. Obrigada. É isso, né, gente? Lembrando que você pode assistir esta e outras edições do nosso Ponto e Contraponto através do YouTube da TV Ponta Verde SBT. Não perca tempo e se inscreva para ficar por dentro da nossa programação, tá certo? Obrigada mais uma vez pela sua companhia neste sábado. Te espero no próximo sábado, à 1 da tarde, com agenda e às 7h20 da noite, aqui no Ponto e Contraponto. Tchau, tchau.